Olá, nesse momento eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nesse momento quero abraçar todos os meus irmãos, amigos, aos meus queridos alunos, que Deus possa, na sua infinita bondade, continuar abençoando a cada um de vocês neste momento. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um de vocês, trazer o comentário de mais uma lição. Espero que eu consiga falar um pouco mais, pois hoje, depois aí de um dia de trabalho, um dia de aula, estou com a garganta um tanto quanto agitada e devido também aí a alguns sintomas ou algumas consequências aí do pós-Covid. Estou ainda me recuperando, mas ainda estou com uma tosse que só fez agravar depois aí desse momento aí de enfermidade que eu passei. Mas eu louvo a Deus, no mais eu estou bem, graças a Deus. Nesse momento eu quero trazer o comentário da lição de número 11, de 11 de setembro de 2022. A lição de hoje ela tem um título bastante interessante, pois ela fala sobre a sutileza das mídias sociais. Nós sabemos que o mundo ele pode ser dividido entre antes e depois aí do avanço, depois da inserção da internet e das várias mídias sociais que nós temos aí em plena utilização e em pleno avanço. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza das mídias sociais. Eu quero já em primeiro momento dizer que as mídias sociais, elas são de fato uma bênção de Deus, essa capacidade que Deus deu ao homem para poder gerir, para poder criar aí as novas mídias. E sabemos que todo meio de comunicação, desde o jornal até agora a internet, as redes sociais, as diversas redes sociais, ela em si, o meio de comunicação em si, as mídias em si, elas não são ruins em si. É um instrumento e o que o ser humano faz com os meios de comunicação é que pode ser nocivo ou não. Então o homem ele pode, desde um jornal, a internet, ele pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Então é necessário que nós entendamos que os meios de comunicação em si, eles não são nem bons nem maus. É um meio de comunicação. O que cada homem, o que cada mulher faz da sua utilização, na sua utilização é que vai definir se o conteúdo é bom ou ruim, se é mal ou se é benéfico. Portanto, eu quero fazer essa observação, porque quando nós falamos da sutileza das mídias sociais, na verdade, eu diria que a sutileza não é nem das mídias sociais. Talvez o título aqui ele não foi adequado, não foi muito feliz a colocação da sutileza das mídias, porque as mídias em si elas não são más, elas não, como diz, nem fede nem cheira, vamos dizer assim, na linguagem bastante comum. Mas a questão, a sutileza está exatamente nas mídias, não nas mídias em si, mas no uso que se tem feito das mídias. Aqueles que alimentam as mídias, por exemplo, com conteúdo, aqueles que as utilizam. Tanto aqueles que alimentam, por exemplo, os sites aí da internet, quanto aqueles que fazem a utilização desses conteúdos. É você que escolhe, ou pelo menos você tem a liberdade, a autonomia, tanto de alimentar as mídias com o conteúdo que você achar por bem e que for permitido pelas leis aí cibernéticas, como também a utilização
dos bons ou dos maus conteúdos que nós podemos encontrar aí nas mídias sociais. Portanto, quero fazer essa observação quanto ao título. O texto áureo da nossa lição, vocês me desculpem, já no dia a dia já tenho essa dificuldade aí na garganta, esse pigarro de estar às vezes aí limpando a garganta, tossindo, mas como falei no início, houve um agravamento aí após aí esse período aí, após Covid, e às vezes até a minha voz falha um pouco. Então já vou pedindo aí perdão a vocês, eu vou tentar ser bastante econômico aqui na minha fala. Bem, o texto áureo da nossa lição está aí no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1, que nos diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não irei comentar esse texto, porque ele vai aí reaparecer na leitura bíblica em classe. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Nós já temos aqui uma verdade prática, uma verdade que deve ser posta em prática, mostrando que de fato o cristão, a igreja, deve se utilizar das mídias sociais como meio de propagação do Evangelho. Nós sabemos que em cada época nós temos à nossa disposição os meios para poder fazer com que o Evangelho ele chegue em lugares mais distantes e alcance o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, na igreja primitiva nós tínhamos lá o mecanismo das cartas, que era escrita a cidades, a igrejas, mesmo que demorava um tempo para que essas cartas chegassem, pois o meio de transmissão, o meio de poder enviar essas cartas era ainda bastante remoto, por meio de animais, de mensageiros ou navios, etc. Mas havia os meios de comunicação que a igreja se utilizava na época, em cada contexto histórico, para poder propagar o Evangelho. E na atualidade nós não podemos ser indiferentes com os meios ultra rápidos de comunicação que nós temos para poder alcançar as pessoas em várias partes do mundo. Hoje nós temos essa bênção à nossa disposição e a igreja não pode ser ignorante, não pode ser indiferente quanto à possibilidade e à potencialidade dessas mídias sociais, desses meios de comunicação. Aí seja o jornal, o rádio, a TV e a internet. Aí por meio dos vários meios aí virtuais, as várias mídias, utilizando aí dos canais como aí, por exemplo, o Face, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, que é uma das ferramentas aí mais utilizadas. Então é necessário que nós aproveitemos e que também nós nos utilizemos desses meios de comunicação para propagar a palavra de Deus. Às vezes utilizamos dessas mídias para poder conversar com parentes, com amigos, com pessoas íntimas, nos relacionarmos aí das mais variadas formas, com as mais variadas pessoas, nos mais variados lugares aí do mundo. Porém, como cristãos, nós temos que ter consciência de utilizarmos esse recurso para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho genuíno, para a propagação da palavra de Deus. Porém, quando a lição fala sobre a sutileza, e aí eu não diria das mídias, mas dos conteúdos que se propagam na mídia, aí nós temos que ter muito cuidado, porque como cristão, nós temos que ter sabedoria em selecionar os conteúdos e em postar conteúdos na internet. Porque sabemos que há muita coisa edificante na internet, mas também há um número incontável de coisas que de fato não edificam.
Não vou dizer que tudo que está lá não edifica, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa nociva. E aí compete a cada cristão tanto saber utilizar desses conteúdos, como também postar mensagens, conteúdos que venham edificar as pessoas, que venham propagar o reino de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 12, o verso 1 ao 3, depois os versos 16 e 17 para a nossa reflexão. Aí o primeiro verso do capítulo 12 de Romanos, primeiros versos, nos diz o seguinte, o verso 1, que é o verso que aparece lá no texto áudio. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o verso 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saibam com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou refletir nesses 3 primeiros versos, depois a gente vai pular para o verso 16 e 17, aí do capítulo 12 de Romanos. Bem, o primeiro verso é um texto bastante conhecido, mas que traz uma mensagem profunda para nós. Quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, ele diz o seguinte, rogo-vos, ou seja, o rogar aqui é bem mais do que pedir, aí traz a ideia do rogar aqui, a ideia de uma insistência, de um rogo, como o próprio nome está dizendo, de uma súplica. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, aqui está falando para irmãos, para cristãos, conhecedores da palavra de Deus, rogo pela compaixão de Deus, invocando aqui algumas versões a dizer pelas misericórdias de Deus. Então Paulo ele está invocando o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que em amor a Deus, em amor às muitas misericórdias, às compaixões divinas, que os irmãos apresentassem os seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus era exatamente o culto racional, o culto com entendimento. É muito interessante esse texto, apesar de ser bastante conhecido, é que o apóstolo Paulo aqui, ele invoca a figura dos rituais judaicos, lá da antiga aliança, onde se oferecia a Deus animais vivos, eram trazidos à presença de Deus, e eles eram imolados, cortados em pedaços e oferecidos sobre o altar ali em sacrifício, como forma ali simbólica daquilo que Jesus faria no futuro pela humanidade, que era ele ofereceria o seu próprio corpo na cruz do Calvário como uma oferta definitiva, um sacrifício definitivo diante de Deus para resgatar a humanidade, os homens que haviam se afastado de Deus, ou seja, toda a humanidade. Agora é importante porque quando Paulo aqui ele retoma a figura dos sacrifícios da antiga aliança, ele vai dizer agora que na nova aliança, na aliança no sangue de Jesus, nesse novo pacto, na graça, que nós deveríamos, ele até implora, roga pelas misericórdias de Deus, que nós oferecêssemos os nossos corpos. Não é o corpo de um animal, não é uma oferta de manjar, mas é o nosso corpo. E uma vez agora, tendo que oferecer o nosso corpo, não é mais um animal que vai ser morto, imolado, cortado em pedaços e posto sobre o altar.
Mas agora o que nós temos que oferecer é o nosso corpo. E aí é interessante que ele coloca o vosso corpo em sacrifício vivo. Ou seja, aquilo que você tem para oferecer para Deus, ou que você pode oferecer para Deus, aquilo que Deus vai receber de você é um sacrifício vivo. Isso tem um significado bem mais abrangente do que você possa imaginar. Não adianta depois da sua morte alguém querer consagrar você a Deus. Isso de nada adianta, nada tem valor. Não adianta missa de 7º dia, de 30 dias, de 1 ano, nada disso. Você é quem deve ser oferecido diante de Deus, porém não é outra pessoa que vai oferecer você, é você mesmo, você mesma, que tem que se oferecer diante de Deus enquanto você tem vida, mesmo porque Deus não é Deus de mortos. Então é necessário que você tenha cuidado, que nós tenhamos essa preocupação, que o sacrifício que agrada a Deus, aquilo que você tem que oferecer a Deus na nova aliança, é você mesmo. Então o sacrifício vivo é a sua alma, é o seu espírito quebrantado diante de Deus. E isso você só pode oferecer enquanto você está vivo fisicamente. Porque você morrendo fisicamente, sem ter oferecido enquanto em vida, ter oferecido a tua alma, o teu espírito diante de Deus, você experimentará a morte eterna. Porque, segundo a Bíblia, todos os homens pecaram e estão mortos espiritualmente. Ou seja, você está vivo fisicamente, mas espiritualmente você está desligado de Deus por causa do pecado que afasta o homem de Deus. E quando o homem ele não reconhece o seu estado de pecado e ele não se volta para Deus arrependido, buscando em Cristo perdão, e quando eu digo voltar para Deus, não é tornar-se um religioso. A religião é importante, sim, desde quando ela cumpre o seu papel de ser um meio e não um fim. Ou seja, desde que ela cumpre o seu papel de apontar o homem àquele que pode perdoar os seus pecados, que é Jesus Cristo. Mas você estando morto espiritualmente no pecado, e você morrendo fisicamente, você experimentará uma terceira morte, um terceiro tipo de morte, que será exatamente a morte eterna, que é estar afastado eternamente do Senhor. Ou seja, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, mas ainda está vivo fisicamente. Mas ele estando morto espiritualmente, ou seja, no pecado, e ele morrendo fisicamente, ele experimentará uma terceira morte, que é a morte eterna, que é estar eternamente afastado de Deus. Portanto, o que o apóstolo Paulo ele está chamando a atenção aqui da igreja, dos irmãos, e de você também, mesmo que não frequente uma igreja, mas que sabe que precisa de Deus, e aí o ato de congregar, eu diria que é importante congregar, mas é necessário ter um encontro com Cristo, e o necessário é bem mais do que o contingente, do que aquilo que é apenas importante. É necessário que nós tenhamos essa consciência que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, mesmo porque a Bíblia diz que Cristo ele quer que nós conservemos para Ele irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Então você não pode entrar pelo caminho daqueles que dizem, não, mas eu vou oferecer a Deus o meu coração, tomando coração como sendo o espírito ou a alma, depende aí se você crê no homem como um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo, ou um ser bipartido, que contém a parte material e a imaterial, não importa. Mas o que nós temos que entender é que não há possibilidade de você, por exemplo, consagrar o teu espírito a Deus e o teu corpo consagrar ao pecado, ao mundo, ao maligno. Deus exige que nós nos consagremos a Ele inteiramente.
Então, quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo, e se a ideia de você entregar-se a Deus, todo o teu ser, o teu corpo, o teu espírito, a tua alma, você como um todo, você se entregar a Deus como um sacrifício vivo. Vivo não porque a vida eterna seja um direito ou algo que você possua em si mesmo, mas porque uma vez que o homem se reconhece pecador, ele experimenta o que a Bíblia diz, que a Bíblia chama de um novo nascimento, uma vez que todos nós somos mortos nas nossas ofensas e pecados. Então a ideia de oferecer a Deus o corpo em sacrifício vivo, nós não podemos limitar aqui é claro que toma o corpo, o elemento corpo aqui, tanto no sentido físico quanto também numa simbologia, porque a ideia aqui de oferecer o corpo em sacrifício vivo não é apenas o nosso corpo. O corpo aqui envolve o homem como um todo. Mesmo porque para nós estarmos vivos fisicamente, eu dependo do espírito e da alma. E também para ser aceito diante de Deus, eu tenho que dedicá-lo, meu ser como um todo. Servir ao Senhor com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Então a ideia aqui presente no texto é que você deve se voltar para Deus para receber vida de Deus. E uma vez que você recebe a vida de Cristo, que ressuscita a tua vida, espiritualmente vivifica também o teu corpo, todo o teu ser é renovado. A ideia aqui é que, voltando-se para Cristo, você pode oferecer então para Deus, através de Cristo Jesus, você pode oferecer para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse sacrifício ele é vivo, santo e agradável. Ele é vivo porque ele recebe a vida de Cristo, que passa a jorrar no teu espírito, na tua alma, no teu corpo. E ele passa a ser santo porque ele é santificado pela santidade divina. E ele passa a ser agradável exatamente porque em Cristo nós nos tornamos agradável para Deus. Então a ideia de sacrifício vivo, santo e agradável não é porque nós sejamos vivos, santos e agradáveis em nós mesmos, mas porque uma vez que nós reconhecemos o nosso estado de morte, o nosso estado de pecado, em Cristo nós somos vivificados, em Cristo nós somos santificados e em Cristo nós nos tornamos agradáveis diante de Deus. O bom cheiro de Cristo, ele passa a exalar em nós e através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então grave isto. Para Deus você só pode apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vai dizer o que é esse sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. É exatamente um culto racional. E a ideia aqui do culto racional, você não pode limitar aqui a ideia do culto aos momentos que você passa num ambiente dentro de uma igreja local, onde todos se reúnem para orar, para cantar, para ofertar, para ouvir ou pregar a palavra. O culto não se resume a isso. Esses momentos que nós nos encontramos são de fato os momentos que em termos humanos nós devemos expressar aquilo que acontece no nosso interior. Porque na verdade o verdadeiro culto a Deus, esse culto vivo, santo e agradável, ele começa de dentro para fora. Se não há um culto no teu espírito, se não há um culto na tua alma, também não haverá um culto no teu corpo. Então é possível que alguém vá à igreja, que cante, que pregue, que ore, etc, etc, e não esteja prestando um culto a Deus. Porque o culto a Deus ele tem que ser um culto vivo, santo e agradável. E esse culto a Deus, quem realiza é o próprio Espírito Santo, a partir do nosso espírito, fluindo para a nossa alma e para o nosso corpo, que vai então manifestar publicamente palavras de louvor, de exaltação, de adoração a Deus. E não só isso,
O Espírito de Deus em nós fará com que nós cultuemos a Deus através das nossas ações, das nossas falas, das nossas brincadeiras, do nosso serviço, do nosso cuidado com o outro, do nosso trabalho, dos nossos talentos, etc. Então é isso que nós temos que entender, que quando nós falamos oferecer o culto a Deus, e esse culto é um culto racional, qual é a ideia de um culto racional? Racional está ligado aqui à ideia da racionalidade, à ideia da consciência plena daquilo que se está fazendo. Por exemplo, no sentido físico, nem todos aqueles que vêm à igreja, que estão cantando, estão orando, pregando, dizendo palavras de afirmação, não quer dizer que necessariamente eles estejam prestando um culto racional. Muitos fazem isso porque vê o outro fazendo, porque já tornou um hábito, já está inserido naqueles rituais da religião. Ele faz aquilo, levanta a mão, bate palma, canta, ajoelha, ora, etc, etc, mas de uma forma muito mecânica. Por exemplo, certamente você já percebeu, e quem sabe até mesmo você faz isso, quantas pessoas, por exemplo, vêm à igreja e quando ajoelham para orar, ou até mesmo de pé, eles estão ali, apenas o corpo está ali, mas a sua mente está longe daquilo. Quantas vezes eu já vi alguém ajoelhar para orar e ficar batendo papo com um colega do lado, ou ficar no celular, ou ficar ali com os olhos fechados, mas com, quem sabe ali, com a mente tão distante. Isso já aconteceu, certamente com você e comigo também. Eu sempre costumo dizer que, infelizmente, nós não somos espirituais o tempo todo. Daí a contínua dependência que nós temos que ter de Deus e buscar a Deus para nos submetermos, estarmos subjugados pelo Espírito de Deus. Mas isso é muito importante, porque nós temos que entender que a ideia do culto racional tem a ver com a consciência, o raciocínio, de que você quer fazer aquilo que está fazendo, sim, mas não apenas isso. A ideia do culto racional, aqui a razão fala daquilo que é verdadeiro. Então, seu culto só será racional se todo o seu ser estiver envolvido naquilo que você está fazendo. Se a tua alma, o teu espírito, o teu corpo cultuar a Deus, e não apenas um dos elementos dos quais você é composto. Entende? Então esse é o desafio que nós temos de cultuar a Deus. E é interessante que você pode perguntar, mas o que isso aqui tem a ver com mídias sociais? Tem tudo a ver. Porque uma vez que nós temos aqui a palavra do racional como a ideia do consciente, o conteúdo, aquilo que nós somos expostos na mídia, ele às vezes sempre apela para tirar a nossa racionalidade e a gente começar a pensar como o outro, a agir como o outro e não ter consciência daquilo, não ter um domínio pleno do porquê nós fazemos aquilo, entende? Hoje nós vivemos dentro de um contexto, se eu posso dizer aí com muita segurança, enquanto professor secular e professor também dentro do campo bíblico, teológico, mas tanto enquanto professor secular, professor, no caso, cristão, como também aluno, durante muito tempo dentro de uma universidade pública, pelo menos 17 anos que passei lá, saí esse ano, me afastei esse ano, e dentre os vários cursos que eu percebi, e mais principalmente nos últimos nas últimas décadas, na última década, e mais especificamente nos últimos 5 anos, podemos dizer assim, 4, 5 anos, o que a gente tem percebido é que tem aumentado, tem chegado a uma escala alarmante, o alto nível de alienação pelo qual os alunos são expostos, tanto do ensino do básico ao ensino superior. Muitas das vezes nós percebemos que, com as honrosas exceções, que boa parte daqueles que se dizem mestres, doutores, professores,
eles na verdade estão a serviço de uma doutrinação, de levarem os alunos a serem alienados aqui no sentido de estarem afastados do verdadeiro processo de construção de conhecimento. Então há já um conhecimento ideologicamente estabelecido, e que esse conhecimento ele é apenas repassado, e não há muita possibilidade do aluno ele pensar o pensado e dele construir o novo. Não há muita possibilidade para isso. Então a gente percebe que há uma certa repetição de professores que aprendeu de professores, de doutores que aprendeu de doutores, e reproduz isso naqueles que estão sendo formados para serem professores. E esses professores, tanto a nível superior quanto a nível fundamental, ou seja, ensino básico, fundamental, médio, eles acabam também, de uma certa forma, trabalhando na pretensa formação de alunos que de fato não pensam, não raciocinam. A cada dia nós percebemos que aqueles que se levantam como potenciais críticos de alguma ideia, na verdade o que eles estão fazendo é querer impor uma outra ideia, ou uma ideia no lugar da outra que ele discorda. Mas na verdade se percebe o espaço, o ambiente criado para a produção crítica racional do conhecimento. E isso tanto lá a nível secular quanto a nível religioso. Aí nos grandes seminários, a teólogos e teólogos, sempre haverá as exceções, a gente percebe que não há espaço, ou quando há é muito pequeno, o espaço para a crítica, para o debate, para o pensar o pensamento. Então isso é perigoso, porque nós estamos formando uma geração, em todas as esferas falando, de pessoas que raramente pensam de uma forma radical, de uma forma filosoficamente responsável. Estou dizendo seguir uma filosofia de vida, não é isso. É no verdadeiro sentido da busca filosófica, da busca teológica, no sentido mais legítimo do conhecimento. Bem, então, aqui o apóstolo Paulo vai descrever esse sacrifício vivo, santo e agradável como um culto legítimo, como um culto racional, ou legítimo, ou verdadeiro. Não se limita apenas à racionalidade humana, mas tanto no aspecto humano também, mas também um culto embasado, embalado pelo Logos divino, pela razão divina. E aí o verso de número 2, ao falar sobre esse culto legítimo, verdadeiro, consciente, ele vai dizer então que diante dessa realidade de que assim deva ser o nosso culto, então nós não devemos nos conformar com este mundo, ou seja, a ideia de conformar é entrar na forma, de amoldar. Não devemos entrar, caber na forma deste mundo. E mundo aqui não é mundo cósmico. Mundo aqui é no aspecto das tendências, das inclinações, das ideologias pecaminosas. Portanto, aquele que presta a Deus um culto racional, vivo, santo e agradável, não pode se amoldar, não pode se conformar com as ideologias deste mundo, mas ele tem que a cada dia transformar-se pela renovação do entendimento. E aí entendimento fala exatamente qual a ideia aqui de entender, não é apenas o mero entender. Aqui a transformação do entendimento seria a transformação da própria faculdade da razão, da ciência, do saber, para que o seu entendimento, para que o seu ser, aqui a sua mente,
a sua razão, a sua alma em todo aspecto falando, ele seja transformado, ele seja renovado pela atuação de Deus na sua vida, que é quem nos torna vivos, santos e agradáveis. Então nós seremos transformados à medida que nós não nos conformamos com este mundo. Nós vamos ser transformados no nosso entendimento pelo poder do Espírito de Deus, a fim de que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que a ideia aqui do experimentar não é apenas experimentar como eu experimento um doce, uma sobremesa, um café, não é isso. A ideia do experimentar aqui é do participar ativamente, do tornar-se participante de Deus através de Cristo Jesus. Quando a Bíblia ela nos convida a provar e ver de que o Senhor é bom, a ideia ali do provar do Senhor não é experimentar no sentido de abandoná-lo, mesmo porque quem experimenta de Deus jamais o abandonará, porque a própria Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. E é claro, é da nossa natureza querer aquilo que é bom para nós. Querer o que é mal para nós mesmos não é algo normal. Pelo menos alguma patologia ou alguma coisa aí está errada quando você deseja o próprio mal para você mesmo. Então nós temos que entender que quando o texto ele diz para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é porque ao você por si só experimentar como você experimenta de uma paixão, experimenta um momento, quem sabe numa relação sexual ou alguma coisa que te dê prazer, e que você vai dizer, não, de fato isto é bom para o meu corpo, para o meu ego. Não é isso. Porque quando nós falamos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, a ideia de boa aqui não tem nada a ver com coisas que sejam necessariamente agradáveis aos nossos desejos carnais. É boa é porque a vontade de Deus é moleza, é algo... a vontade de Deus é boa, a ideia aqui de ser agradável é porque é uma coisa boa, é uma coisa agradável, é bacana, é perfeita, é uma perfeição, tudo dentro da ótica humana. Isso não tem nada a ver. Porque, de fato, a vontade de Deus, ela só se torna boa, não que ela não seja, ela só é boa, ela só é agradável, ela só é essa perfeição no sentido de algo que almejamos, quando, de fato, em primeiro lugar, nós somos alcançados por Cristo e houver um novo nascimento, nos tornando vivos, santos e agradáveis a Deus. Por quê? Porque para o homem carnal, para o homem que quer viver ao seu bel prazer no pecado, a vontade de Deus para esse homem não é boa. Bom é o pecado. A vontade de Deus não é agradável, pelo contrário, ela vai de encontro aos seus caprichos. Ela para ele não é perfeita, ela é algo totalmente repulsivo. Então é necessário, mesmo porque Paulo aqui ele está dirigindo aos cristãos, aos irmãos e àqueles que querem se tornar cristãos, que eles devem experimentar Deus, passar por Cristo, experimentar nova vida que o torna vivo, santo e agradável a Deus. E fazendo isso, eles vão perceber que a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então não pense, não queira traduzir que andar com Deus é algo agradável à nossa carnalidade. A nós enquanto homens carnais, é muito bom, é bacana, você tira de letra, nada disso. Em termos humanos, não há nada de lúdico, não há nada de bacana, não há nada de agradável em termos humanos. Você renunciar-se a si mesmo para poder andar com Cristo.
a renúncia, o tomar a cruz, o nascer de novo, são condições necessárias para que nós possamos entender e vivenciar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome do Senhor. E vivendo nessa dimensão de vida, sim, nós não iremos conformar com o mundo, e inclusive, retomando o título da lição, nós não iremos deixar ser guiados, ser moldados, por exemplo, pelas influências malignas que estão presentes, que alimenta, por exemplo, as mídias sociais, os conteúdos nocivos das mídias sociais, nocivos para a família, para o caráter, para a vida cristã e etc. Então é nesse sentido que o comentarista aqui ele coloca esse texto para mostrar que enquanto cristãos nós temos que estar alinhados a Deus e não aquilo que o mundo oferece, e em especial por meio das mídias sociais, isso de uma maneira sutil, entendeu? Então essa é a mensagem que a lição quer transmitir. Aí o verso 3, ele vai dizer, porque pela graça que me é dada, ou seja, pelo aquilo que eu recebi da parte de Deus, a graça de Deus em minha vida através de Cristo Jesus, pela essa graça que me é dada, pela unção de Deus, pelo Espírito de Deus que há em mim, digo a cada um dentre vós, digo a cada um de vocês, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse é um dos textos mais desafiadores e menos compreendido entre o meio cristão, porque esse texto ele nos mostra que depois de passarmos por Cristo, de nos tornarmos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, de termos uma mente transformada, de não nos conformarmos com esse mundo, de estarmos dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é necessário que nós entendamos que a cada um de nós Deus trata individualmente e a cada um Deus repartiu uma medida de fé. E a ideia aqui da medida de fé é exatamente porque a comunhão com Deus ela é individual. Eu não posso querer que o meu irmão ele ofereça a Deus, ele tenha a visão dos céus, ele tenha a visão de Deus da mesma forma que eu tenho, porque Deus trata cada um de nós individualmente e cada um de nós temos que ter a nossa experiência com Deus. E nessa experiência com Deus é que entra esse texto quando diz que cada um não deve saber além do que convém, mas que cada um saiba com temperança. Qual é a ideia de saber além do que convém? Porque cada um de nós alcançamos uma estatura espiritual para entendermos Deus e nos relacionarmos com Ele e vivenciar no nível de fé, no nível de adoração, no nível de vida com Deus, de acordo com o nosso relacionamento pessoal com Deus. E é nesse relacionamento com Deus que nós vamos alcançar a medida da fé que Deus dá a cada um de nós. Então, por que existem coisas no mundo espiritual que talvez você entenda e outros não conseguem compreender? E aí muitas das vezes você fica ridicularizado com o teu irmão e às vezes até julgando, questionando, porque aquele irmão não tem a mesma percepção que você tem de Deus. É necessário que você entenda isso, que a depender do nosso relacionamento com Deus, cada um deve saber aquilo que convém dentro desse relacionamento. Ou seja, ao nos relacionarmos com Deus, é distribuída a nós a medida da nossa fé, daquilo que nós vivemos com Deus, daquilo que nós entendemos na vida espiritual, da nossa caminhada com Deus, do nosso desenvolvimento espiritual, a nossa estatura espiritual, ela depende diretamente do meu relacionamento com Deus e da medida da fé que eu alcancei. Então grave isso e nunca queira julgar o outro
a partir da tua experiência com Deus. Mas você viva a tua experiência com Deus, desenvolva o teu relacionamento pessoal com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os versos 16 e 17, saltando aí do verso 3 para o 16 e 17, diz o seguinte: sede unânimes, melhor dizendo, entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábio em vós mesmos. Aqui o texto chama a atenção que uma vez que nós somos a igreja de Cristo, que pertencemos ao mesmo corpo, apesar de termos a medida da fé, cada um tem a medida diferente da fé, mas enquanto corpo nós temos que viver em torno de um único objetivo, porque nós somos membros do mesmo corpo. Ou seja, sede unânimes entre vós, viva em unidade, pense a mesma coisa, estejam todos em comum, em torno da mesma obra, do mesmo Cristo, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, ou seja, cada um não queira buscar aquilo que está além da vossa capacidade, da medida da vossa fé, mas acomodai-vos às humildes, ou seja, acomodai aquilo que Deus permite que você tenha, ou seja, não seja ganancioso, não seja ambicioso, aprenda a ser humilde como Cristo. Então, acomodai-vos. A ideia aqui de acomodar, que não está dizendo que você tem que ser uma pessoa acomodada, não. A ideia aqui de acomodar é no sentido de você se encaixar no lugar para o qual Deus te chamou e Deus está te colocando. Então, acomodai as humildes e não sejais sábios em vós mesmos. Isso aqui é muito interessante. E todo aquele que se julga sábio em si mesmo, ele deixa de aprender de Deus. E no sentido do aprendizado, a Bíblia nos aconselha que nós devemos ser como crianças, desejando o leite materno. Há um momento que a Bíblia fala da maturidade para não sermos criança, na malícia, no caso, não sermos criança, no caso, ou sermos crianças na malícia, melhor dizendo, mas não sermos crianças no sentido da imaturidade, sim. Mas em outro momento nós temos que ter a pureza, o confiar, o descansar em Deus de uma criança. Portanto, é isso que o texto está colocando. Então, não sejais sábios em vós mesmos, ou seja, sejam humildes, sejam sempre cheios do conhecimento de Deus. E só pode ser cheio aquilo que ainda não foi completo. E que nós estejamos buscando essa completude em Deus. A ninguém torneis o mal por mal, enquanto filho de Deus, não torneis o mal por mal. Procurai as coisas honestas, aquilo que é correto, aquilo que é justo, perante todos os homens, ou seja, sejam honestos, sejam verdadeiros, hajam como filhos de Deus perante os homens, louvado seja Deus. E aí, indo para o comentário aí da lição, a introdução da lição, ela é um tanto quanto extensa, mas vou estar lendo, diz o seguinte: o mundo virtual é relativamente novo e convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma, aquilo que já falei. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. É uma ferramenta, claro, bem mais poderosa do que um jornal, do que um rádio, mas ela em si mesma, ela não é nem imoral e nem moralmente correta. Ela é apenas uma ferramenta. Isso faz com que o seu uso, o uso da internet, seja muito mais desafiador, já que ela é uma ferramenta poderosa. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, elas são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é neutro. Como toda a ferramenta, impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Como toda ferramenta, você pode usá-la de uma forma benéfica ou não. Então, toda ferramenta ela vai impor vamos dizer, ela exige daquele que a utiliza, que ele tenha uma postura ética, uma postura moral.
Você pode, por exemplo, utilizar bem um carro enquanto uma ferramenta, mas esse carro pode ser um ambiente de prostituição, um ambiente de morte, uma arma, etc. Como qualquer um outro instrumento. Tudo vai depender da forma como você utiliza. E não seria diferente em relação à internet aí por meio das várias mídias. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso das mídias sociais, como no caso o WhatsApp, o Face, o Instagram, o Twitter, etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Ou seja, as ferramentas e as mídias sociais, em especial, ela vai tornar moralmente responsável aquele que faz uso dela, como ele a utiliza, seja para acessar um conteúdo, ou seja para postar um conteúdo. Você é responsabilizado pela forma como você se utiliza das mídias sociais. Nesse aspecto, o cristão também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais, são responsáveis tanto diante da sociedade, diante da igreja e comunidade à qual pertence. Assim, eles, os cristãos, devem buscar nas Escrituras os princípios que devam orientar a sua navegação no espaço virtual. Ou seja, você deve, em primeiro lugar, ser bíblico, ter o temor de Deus, ser alguém disciplinado pela palavra de Deus, para saber como se comportar no mundo, no universo virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço, no espaço cibernético. Isso porque as escrituras, o ciberespaço, isso porque as escrituras sagradas, que são vivas e permanecem para sempre, elas podem orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminho, tanto no mundo real quanto no mundo virtual aí na cibernet. Aí a introdução, eu penso, apesar dela ter sido bastante longa, ou mesmo tendo sido longa, mas ela foi bastante, eu diria assim, enriquecedora. Aí o primeiro tópico da lição, os cristãos na era digital. Primeiro subtópico, a realidade do universo. A realidade do universo online. Lemos em Eclesiastes 1,4 que uma geração vai e outra vem. Aí é o texto de Eclesiastes 1,4. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Por exemplo, os egípcios, eles nos deixaram como legado aí as grandes pirâmides, e não só isso. Os sumérios, por exemplo, é atribuído aí à invenção da escrita, que é algo que mudou o mundo, em antes e depois da escrita. A conquista, no caso do ciberespaço, a cibernet, o espaço, no caso virtual, é uma marca da nossa geração. É o legado que a nossa geração deixará para outra geração, exatamente essa conquista do espaço virtual. Assim, convém dizer que o mundo virtual é hoje uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, e consequentemente a igreja, também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo mesmo não sendo parte dele, como está lá em João 17, 15 e 16. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus Cristo pelo simples fato de as interações sociais acontecerem de forma virtual. Ou seja, não é pelo fato de boa parte das nossas interações elas acontecerem ou puder acontecer de forma virtual que nós vamos deixar de ser uma testemunha real, fiel, de sermos luz do mundo. Você pode ser luz do mundo, sal da terra também no ambiente virtual, na internet.
É claro que nós temos que entender que o cristão, ele pode e deve estar conectado, mas ele também não pode desprezar a necessidade também de viver em família, em comunidade, de viver o calor humano, que isso faz parte da vida social, do homem em sociedade, inclusive o isolamento das pessoas nas mídias, aí no mundo virtual, tem trazido sérias consequências negativas para a humanidade. Então é necessário saber utilizar esses dois mundos, o virtual e não se perder do mundo real. O segundo subtópico, cristãos conectados. Nos dias da Igreja Apostólica, os cristãos se valeram de cartas, como falei no início, de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outra região. Foi por meio desse instrumento, no caso das cartas, que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. E hoje? Hoje essa interação, que acontece por intermédio das mídias sociais, é muito mais eficiente, é muito mais dinâmica, desde que nós saibamos utilizar dessas interações. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que é o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso, ou seja, como usar essa ferramenta, que quase todos, de crianças a idosos, a utilizam. Da mesma forma, milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook, no Instagram, para aumentar a interação entre si. Então, há milhões de cristãos interagindo entre si por meio do Face, do Instagram, do WhatsApp e por meio de com outras pessoas também. Então, o mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja. Contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, andar profundamente, recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Então, ou seja, aquilo que a Bíblia ela recomenda, o andar, eu falei profundamente, prudentemente, o andar prudente do cristão, ele não é recomendado apenas no espaço real, mas também no espaço virtual. Daí, nós temos visto muitos cristãos, muitas famílias sucumbirem, casamentos sendo desfeitos, amizades, relacionamentos, exatamente pela falta de vigilância, a falta de sabedoria dentro do espaço virtual. Portanto, tenha muita sabedoria em usar desses espaços. O tópico 2 tem como título os desafios de ser igreja na era digital. Então, há um desafio para a igreja nessa era digital. O primeiro subtópico, desumanização. Aqui vai mostrar que é o processo de desumanização que ele já está em curso desde a implantação, aí vamos dizer assim, a marcha do capitalismo, que nós já temos experimentado um processo constante de desumanização, e na época agora do ciberespaço, nós temos agora isso de uma maneira bem mais significativa. Hoje as pessoas elas pensam que tem, por exemplo, milhões ou milhares ou centenas de amigos, de seguidores, mas são tudo virtuais. Você pode conquistar um amigo virtualmente? Sim, mas é necessário que dentro da possibilidade, o mais rápido possível, você tenha um contato também pessoal, um contato físico, um contato, vamos dizer assim, de um relacionamento no mundo real. Então, infelizmente, há um processo muito grande de desumanização, porque a gente percebe que tem pessoas, por exemplo, que elas conseguem sorrir, às vezes dançar, cantar, se abrir no mundo virtual, mas quando no mundo real, presencialmente, elas não conseguem nem sequer dar um bom dia, muito menos olhar no olho de outra pessoa. Então isso é um processo de desumanização.
Então, o que nos diz esse subtópico aqui? Desumanização. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Isso é algo muito marcante, porque Jesus havia morrido, havia ressuscitado, e até então, dentro daquele ambiente onde Tomé estava, Jesus não passava de um fantasma, de algo do mundo, de um outro mundo. E ali, diante da dúvida de Tomé e dos demais também, que estavam ali com medo, mas não tiveram coragem de se expressar como Tomé, Tomé diz: ó Senhor, eu preciso, se é tu mesmo, entendeu? Eu tenho que tocar. Aí Jesus então permite e faz questão de que ele toque, e eu creio os demais discípulos pôde abraçá-lo, sem dúvida. Mas depois da sua ressurreição, isso aqui é muito interessante, porque o texto diz que Jesus ele vai desafiar Tomé a tocá-lo. Aí está em João 20, 27. Depois disse a Tomé, Jesus dizendo a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado. Aí o comentarista, ele faz uma leitura aqui muito interessante. Ele diz o seguinte: ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Então, se pertencemos ao mesmo corpo, não é possível mantermos a vida como igreja sem o desafio do relacionamento pessoal, da comunhão, do contato. Uma coisa é eu conhecer alguém, me relacionar com alguém do outro lado do mundo, que eu não tenho a minha possibilidade de presencialmente conhecer essa pessoa. Tudo bem. Mas uma coisa é eu estar em contato virtualmente com alguém da mesma cidade, do mesmo bairro, ou quem sabe do mesmo estado, até mesmo do mesmo país, e eu ter condição de encontrar com essa pessoa e me esquivar disso, porque eu prefiro manter o contato, o relacionamento virtual. Isso não é normal, isso não prova, vamos dizer assim, maturidade de relacionamento, isso não prova comunhão quando é possível estar juntos. É isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Não, igreja envolve contato, como a lição muito bem aqui nos colocou. Cristianismo verdadeiro é comunhão. Então, criar essa ilusão virtual de que é possível ser igreja sem um relacionamento real, isso é uma ilusão. Claro, como falei, aqueles casos de que eu não posso estar em contato com alguém aqui por morar do outro lado do mundo, mas essa pessoa que está do outro lado do mundo, ela pode entrar em contato com os irmãos que lá habitam e também levar essas pessoas do seu país a terem um contato com Cristo e elas se relacionarem enquanto igreja. Bem, então aqui, nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que o cyberespaço é o universo preferido dos desigrejados, ou seja, aqueles que são desigrejados, o cyberespaço é o ambiente ideal para eles, por uma vez que eles recusam, dizem não houver a necessidade de uma igreja local onde você possa desenvolver presencialmente essa comunhão. Bem, então eles vão, no caso, esses que preferem aí o cyberespaço, eles vão dizer que não precisa de uma igreja local que exista de forma real para poder expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro à luz da Bíblia. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Então a Igreja de Cristo não é apenas uma interação, no sentido de interagir por meio de um espaço de comunicação, mas é necessário que haja essa completude, uma vez que são membros, melhor dizendo, do corpo um dos outros.
Então há pessoas de carne e osso que abraçam e não apenas se veem ou se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Encontro com um amigo, com um irmão, com outro. E ali nós nos encontramos também com Cristo. Ou em Cristo, de fato, nós já estamos em Cristo. Subtópico 2, o mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante. Isso aqui é muito interessante. A igreja precisa ser relevante, mas não espetaculosa. O que isso quer dizer? Que a igreja ela deve marcar a sua relevância na sociedade enquanto sal, enquanto luz, enquanto portadora de uma mensagem de vida. Isso é ser relevante, mas ela não está aqui para dar um espetáculo. Uma coisa é a igreja ser relevante, outra coisa é ela ser um espetáculo. Não, a minha igreja tem que dar um espetáculo para que desperte a atenção dos políticos, dos empresários, para que aumente a clientela. Esse não é o papel da igreja. A igreja ela tem e ela deve ser relevante, onde quer que ela esteja. Mas a igreja não é um espetáculo, não foi chamada para dar um espetáculo. A igreja ela tem que ser influente, mas não mundana. Isso também é algo muito sério. Muitos, em nome do influenciar as pessoas, do inserir os outros, muitos aí que se dizem cristãos, muitas que se dizem igreja, têm abraçado práticas mundanas para poder então atrair as pessoas, para influenciar as pessoas com prática que se deve condenar na vida dessas pessoas que elas querem atrair. Eu não posso atrair o mundo com práticas do mundo. Então, tenha muito cuidado, você enquanto igreja individual e igreja enquanto organização, você que é líder, para você não confundir ser influente com ser mundano ou mundana. A igreja ela tem que causar influência, mas ela não pode ser influenciada, ela não pode ser mundana. Buscar o espetáculo é fazer o jogo do diabo. Isso aqui bem claro. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente de pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência. Querem ser vistos. Infelizmente, para a tristeza de muitos, para a tristeza do evangelho, nós temos aí hoje as grandes lideranças, e até pequenas também, mas que se acham grandes, que eles querem propagar a sua imagem a todo custo. Quantas vezes nós percebemos com tristeza que na frente de uma igreja está lá o nome do fundador, a foto do fundador. Hoje já se tornou assim um veneno, já se tornou uma praga. Qualquer festividade mínima possível tem que estampar a foto do pastor presidente, do pastor local, de quem vem pregar. Aí é um culto à personalidade, é um culto à imagem, é uma fome, um desejo de ser visto. E onde fica a palavra de Deus, quando diz que Deus não dá a sua glória a outro? Onde fica a palavra de Deus quando o próprio João Batista diz que não era digno de levar as sandálias de Cristo, desatar as sandálias? Quando Paulo diz que ele cresce, que eu diminua? Onde está esses textos na palavra, na vida da igreja? Então hoje, infelizmente, o mundanismo ele tem tomado conta de muitos ambientes cristãos, e isso as novas mídias têm contribuído muito. E muitos agora estão buscando exatamente a propagação da sua imagem. Aí já tem inclusive pessoas especialistas para tirarem foto no culto, pegarem as melhores poses para poder colocar no Instagram. Às vezes, antes de terminar o culto, alguém já postou a imagem ali do pastor, do pregador, do líder, ali causando, chamando a atenção. Algo totalmente ridículo, totalmente banal, totalmente mundano, totalmente carnal. Então tenha cuidado, você que tem entrado por esse caminho, ainda há tempo de você voltar à prática do primeiro amor.
Para que esse fim seja alcançado, muitos seguem personalidades de comportamento duvidoso, seja aí líderes e evangélicos seguindo personalidades aí do mundo secular, a fim de poder, uma vez seguindo essas personalidades, ele também ganhar algum brilho, ganhar algum status. Então muitos seguem personalidade, comportamento duvidoso, quer sejam celebridades do mundo artístico, quer sejam jogadores, cantores famosos, imploram por seguidores, por likes aí, né, nos seus vídeos, nas suas postagens, estão desesperadamente procurando lacrar, aí um termo bastante atual, ou causar aí na internet, agem como os verdadeiros mendigos virtuais que estão mendigando aí a atenção dos outros, a ser vistos, a ser propagado, fazem as coisas para serem honrados pelos homens. Fazendo assim, desonram a cruz de Cristo, porque querem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Tenha muito cuidado pela busca do elogio, do ser visto pelo homem. Basta que Deus te conheça e que o mundo ele te conheça como luz, como sal, como cristão, como expressão da imagem de Cristo, que é o único que deve brilhar em nós. O tópico 3, a igreja e os pecados virtuais. Aí vem aqui, dentre os vários pecados virtuais, a lição cita 2 aqui, o sensualismo e o narcisismo. São os mais presentes, mas não apenas esses. Sensualismo. A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santo porque eu sou santo. O cristão ele tem que ser santo em qualquer lugar. E olha que santidade aqui não é questão de roupa. É claro que a roupa também deve expressar aquilo que há no nosso interior. Mas santidade na Bíblia é exatamente vida com Deus, é relacionamento com Deus, é expressar a vida de Deus na nossa vida. Portanto, sede santos porque eu sou santo. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, o Message e outros, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequada, são extraordinárias ferramentas de comunicação, de interação e de trabalho, e de engrandecimento do reino de Deus. Contudo, quando usadas para enviar fotos, vídeos íntimos, mensagens de textos de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Como falei a princípio, muitos casamentos estão sendo destruídos exatamente por causa do mau uso da internet, da sensualidade, da promiscuidade, da questão do adultério, daquilo que se vê na internet. E tenha muito cuidado, todos nós estamos sujeitos a isso, mas não devemos nos conformar com este mundo. Se você está, quem sabe, envolto nessa fraqueza, ou quem sabe tendente a isso, ou vier a cair, busque misericórdia de Deus, tome iniciativa e se fortaleça na graça que há em Cristo Jesus. Então muitos se tornam exatamente aí presos pelo pecado. Então tornam-se espaços do diabo. Os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso, os vários escândalos, quantos pastores, crentes que foram pegos pela a mídia, a rede social, está na internet e não pode apagar mais isso. Está aí o escândalo feito. E quantos estão cometendo escândalo aí ao vivo e a cores, por meio de profetadas, de pretensos recados da parte de Deus e muitos até mesmo zombando de coisas que não entendem, como os dons espirituais. Eu te aconselho,
Se você não entende do mundo espiritual, dos dons espirituais, não zomba, não brinque com isso. Não brinque, se você não sabe, é melhor ficar quieto. Como nos diz Wittgenstein, aí o pai da lógica, é considerado aí o pai da lógica moderna, aí um filósofo, ele diz que daquilo que não se pode dizer, ou que não se sabe dizer, é melhor que se cale. Se você não entende de uma coisa, principalmente no mundo espiritual, fique quieto. Não fica aí zombando, imitando coisas do mundo espiritual, porque isso pode ser não, isso é muito perigoso. Portanto, a web, ela torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Olha que frase interessante. A web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. O subtópico 2, um outro pecado virtual que a igreja ela deve ter cuidado, que é exatamente o narcisismo, que é esse culto à própria pessoa, que nós falamos há pouco instante. Há pessoas que são doentes pelo culto à própria imagem, aí tenta propagar a sua igreja, o seu ministério, a sua agenda, algo que eu acho assim, tudo bem que você pode se colocar à disposição para aqueles que querem te convidar, não tem nenhum erro, mas às vezes eu percebo um certo mercadejar com a palavra, que se faz aí a propaganda de agendas abertas, como se fosse aí um popstar, um empresário, uma estrela, que você tem que agendar aí com meses de antecedência, ou às vezes cria até agenda mentirosa, dizendo que a agenda está aberta, que já está quase completa. Às vezes tudo mentira, para se mostrar grande e para poder de fato propagar a sua imagem e também explorar a fé dos incaustos. Bem, então, narcisismo. Esta geração já foi denominada de geração do selfie. Tudo hoje é selfie. Hoje eu estava comentando com um grupo de alunos, uma turma que eu trabalho, falando sobre a banalização da vida, das coisas, que hoje quando uma pessoa ela vê outra acidentado, ela já tira ali uma foto ou faz uma selfie, seja lá qual for a circunstância, bate uma foto e já coloca na internet, e às vezes antes do parente ter a notícia, todo mundo já está sabendo. Eu contei para os alunos um caso de um colega meu que sofreu um acidente de moto, e ele caído no chão, ele mesmo contava que ele bateu uma selfie e já colocou, entendeu, aquela selfie na internet. Ele estava acidentado. É uma coisa assim narcisista, ridícula. Então, nós devemos ter cuidado, porque essa geração ela já foi denominada de geração do selfie. É uma geração narcisista. Cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmo. A gente percebe às vezes quantos adolescentes, mas não só adolescentes, jovens, até idosos, que fazem questão de em todo momento estar batendo foto e coloca constantemente na internet. Às vezes moças, jovens, adolescentes, eu percebo, inclusive muitas de minhas alunas, pessoas que presencialmente têm até vergonha de perguntar algo para o professor. A gente tem que ter cuidado, porque na hora de fazer a chamada, às vezes pode até levar falta, porque são tão tímidas que não conseguem nem responder a chamada. Mas postam vídeos na internet, dançando, tira foto quase seminuas. E eu olho isso com muita tristeza. E muitos estão se expondo na internet, principalmente as moças, adolescentes, as mulheres, inclusive algumas cristãs, como se fosse um produto para ser apreciado pelos homens. Elas não percebem, ou não sei se não têm consciência disso, se não têm o alerta, como se fosse uma carne que estivesse no açougue. E ali elas fazem de uma forma, coitada, narcisista,
cultuando o seu corpo, expondo a sua beleza, expondo a sua intimidade, expondo o seu corpo. E geralmente aquilo que se expõe demais, geralmente é usado, é abusado e depois descartado. Então você, mulher principalmente, se valorize pelo recato, se valorize pela boa postura, pela conduta. Você não é um produto que está à venda, que está aí para ser leiloado. Às vezes a gente percebe, eu percebo com muita tristeza, porque eu sou pai, eu tenho filha, eu percebo quantas adolescentes, quantas jovens, quantas mulheres, e até mesmo casadas, que se expõem na internet, expõem o seu corpo, expõem a sua intimidade, como se isso estivesse valorizando a sua pessoa. Isso não te valoriza, pelo contrário, você está sendo vista como uma mercadoria para, dentre as várias que são oferecidas na internet, ela ser escolhida, ela ser explorada por aqueles que apreciam. E também o homem da mesma forma. Aqueles que se expõem à sua sensualidade, o seu corpo, como um produto para ser explorado pelo público feminino. For aqui está acusando apenas as mulheres. Claro que as mulheres fazem mais isso, mas também os homens. Reveja os seus conceitos morais, éticos, seu valor, porque isso é um narcisismo, isso é uma espécie de uma patologia, de uma doença. Isso não é normal. Você se expor como um objeto para ser apreciado pelo outro. E a igreja tem que ter muito cuidado, porque muitos têm entrado também por esse caminho. E às vezes, quando ouve alguém dizer como estou falando, me vê como uma pessoa obsoleta, como um quadrado. Chega a ser hilário, às vezes, para alguns, essa postura cristã que eu estou expondo aqui. Não é apenas a minha postura, é a postura, são valores, princípios da palavra de Deus. Bem, então, essa devoção, essa admiração da própria imagem. Então, um desejo de expor, de ser visto, de ser admirado, essa carência, torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer e até mesmo ser admirado é visto em um adolescente, é algo de se preocupar. Contudo, ainda há uma possível reparação, porque é um adolescente, ainda está se formando. Mas quando isso se percebe em um adulto, então adultos com esses comportamentos infantis, de adolescente, isso de fato, aí como meninos que estão buscando a sua identidade, a sua afirmação, se expondo por meio das mídias sociais, esse problema se torna bem mais sério. É bem mais sério, é bem mais preocupante. Quando adultos que já deveriam não ter crise de identidade, ter uma identidade formada, eles estão como adolescentes, como crianças, buscando afirmação, buscando se afirmar pelo olhar do outro. Você é que tem que se afirmar. Se você não se enxerga, se você não se valoriza, não espere que o outro vai fazer isso por você. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. E se não é cristão, se converta a Cristo, se valorize, se preze. Você não é um objeto para estar aí à exposição. E, finalmente, o último tópico da lição. Falei que ia ser econômico, mas o tema foi tão interessante e tenho aguentado, pelo menos até aqui, falar. O último tópico, 4, nos apresenta as mídias sociais e o ídolo de Jesus. Muito interessante. A seara virtual. Isso aqui é muito, muito bacana. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Imagine o desafio que isto era para a igreja primitiva. E eles alcançaram o mundo de então. E o mundo de hoje?
Se naquele tempo era milhões de pessoas, hoje já são mais de 8 bilhões de pessoas. Como alcançar o mundo de hoje? Nós já temos as ferramentas aí à nossa disposição, pelo menos para alcançar boa parte do mundo aí globalizado por meio da internet. Jesus disse, então, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem da igreja primitiva e essa é uma ordem que continua atual. Os irmãos foram ao mundo de então, nós vamos ao mundo contemporâneo. Posso ir fisicamente, mas posso ir por meio da internet, por meio de um livro. São vários os meios e principalmente pelo meio virtual eu posso ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura que Deus colocar, vamos dizer, no raio do meu alcance. É evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual, portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser demonizado. O mundo virtual não deve ser demonizado. Deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. O que você tem feito? Como você tem utilizado as suas mídias? Você tem propagado a palavra de Deus? Por exemplo, você que tem acompanhado esse trabalho de ensinamento, para quantas pessoas você já enviou esse vídeo? Quantos conhecidos seus você, por exemplo, fez o convite para inscrever no nosso canal? Esse canal que já tem aí cerca de uns 4 anos, se não me falha a memória, eu não conto. Mas eu creio que vocês que têm acompanhado têm percebido a seriedade do nosso trabalho. Não faço isso por dinheiro, mesmo porque eu não ganho nada. E nem tenho número de inscritos para isso. E também não me inscrevi para ganhar nada. Aqui eu procuro investir o meu tempo, os meus recursos que são ainda poucos, mas pretendo melhorar a questão da transmissão, se Deus permitir. Talvez eu esteja um pouco acomodado nessa área, mas você tem percebido a seriedade do nosso trabalho. Estou aberto a críticas, a responder perguntas, e tenho feito isso, pelo menos assim, tenho comentado, os poucos que têm mandado algum comentário nos meus vídeos, mas eu tenho aí cerca de mais de 300 vídeos, se não me falha a memória, aí já publicados. Desses 300, quase aí 100% são ensinamentos. E você pode estar acessando, você pode estar evangelizando o mundo através desse ensinamento. Às vezes eu percebo quantos canais aí no YouTube, por exemplo, de 10, 15 minutos, de coisas que não edificam em nada a vida espiritual. E muitas coisas perniciosas, mas que tem aí milhares e até milhões de seguidores e de curtidas. Não que eu estou atrás de curtidas, de seguidores, Deus me guarde isso, eu não preciso disso. Graças a Deus eu não tenho nenhuma crise de identidade, nenhuma crise de quem eu sou. Graças a Deus eu tenho o meu trabalho, que graças a Deus dá para me sustentar, eu e minha família. Não tenho necessidade de nenhum ganho extra. Mas você pode estar usando esse meio para propagar a palavra de Deus, enquanto nós ainda temos esse espaço. Nós não sabemos até quando nós teremos esse espaço na internet, no YouTube. Eu posso estar fazendo esse trabalho. Eu não sei até quando. Não sei até quando eu terei saúde para isso, terei vida para isso. Mas você que tem acompanhado o nosso trabalho, repense o que você tem feito do seu WhatsApp, dos seus acessos na internet, dos vídeos que você acompanha no YouTube, no Instagram, etc. Use isso em benefício, em propagação do reino de Deus. A seara é grande, os obreiros são poucos, e você pode se dispor como obreiro nessa seara virtual. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, esse espaço virtual não deve ser demonizado, mas deve se converter em um campo onde a semente da palavra de Deus seja semeada.
Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Agora aqui o comentarista faz uma observação. Contudo, os frutos dessa semeadura devem ser juntados num espaço real. Isto é, na igreja local, é no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Ou seja, você pode evangelizar por meio do espaço virtual, mas levem essas pessoas também a perceber a necessidade de congregarem no espaço físico, seja onde você está, seja no país, na cidade, no local onde ela esteja. Mas ela tem que ser orientada da necessidade de também congregar numa igreja local, desenvolver essa comunhão, esse relacionamento, para que seja consolidado o seu relacionamento com a igreja e com Cristo principalmente. E por fim, o último subtópico, pastoreio virtual. Isso aqui é muito interessante. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais está relacionada ao discipulado e pastoreio, que pode ser feito também por meio da internet. E nunca esquecer, a orientação sobre a necessidade de se congregar também fisicamente. E aí dentro do espaço virtual ainda tem as redes sociais, são poderosas ferramentas de interação, devem portanto ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus no aspecto do pastoreio e aí do discipulado. Os pastores devem estar conscientes disso e aptos a explorar esse novo campo. Os grupos de WhatsApp, principalmente, no sistema de congregações, são um bom exemplo disso, para passar anúncios, passar mensagem, para organizar grupos, equipes, departamentos. Isso é muito importante. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, não é apenas para dar informação, mas, sobretudo, pode ser um veículo de interação entre pastor e igreja, entre irmãos e irmãos. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais, infelizmente, é claro, se você não sabe usar, é melhor que nem use, mas é necessário que você aprenda a usar e tenha domínio próprio. Porque existem aqueles que são ignorantes, que acham que a mídia social em si é pecado, e acaba não utilizando e está perdendo uma oportunidade de evangelizar, de poder levar o evangelho a outras pessoas. Está perdendo uma grande oportunidade. Eu me faz lembrar aqui, dentro de um contexto específico, quando eu abri esse canal no YouTube. Foi um momento de uma dificuldade muito grande que eu enfrentei num ambiente onde congregava, uma situação bastante triste para todo aquele ambiente, e onde eu me senti, de uma certa forma, forçado a parar por um tempo de dar aula, de ensinar, e nunca, absolutamente nunca passou por minha mente abrir assim, um canal na internet, com esse formato. Na verdade, eu nunca gostei de me expor. Até hoje eu tenho muita resistência, inclusive às vezes para atender um convite, para pregar. Eu não sou um pregador, sou um ensinador, mas eu sempre tive resistência, recusei participar de programas de rádio, fazer programas de rádio inclusive para apresentar a escola EBD no rádio. Eu sempre tive uma resistência porque eu sou muito cauteloso quanto a essa questão de estar expondo a minha imagem. Eu gosto mais de um contato pessoal, porque há a possibilidade de interação, de perguntas, de tirar dúvidas, etc. Então eu tenho muito cuidado quanto a isso. Mas eu me vi numa situação onde eu me vi obrigado a parar de ensinar na escola bíblica,
E aí Deus simplesmente surgiu no meu coração criar um canal no YouTube. Eu nem sabia que existia isso. Aí eu tentando aí com a orientação da minha filha, eu sabia, eu vou criar isso aqui, e criei. A princípio não tinha muita pretensão, vamos dizer assim, nem acreditava que era algo que ia vingar. Mas eu criei o canal, passei aquele restante de ano daquela crise, voltei às minhas atribuições normais de ensinar na escola dominical. Hoje congrego num outro ambiente, continuo ensinando e continuei com o trabalho, com as lições aqui da CPAD. Pretendo expandir mais no sentido de não apenas trazer os ensinos da escola bíblica, mas trazer temas diversos para estar tratando aqui. Ainda não tive, vamos dizer assim, um tempo, uma oportunidade para isso, mas quem sabe um dia terei. Mas o certo é que eu não tenho dúvida que esse foi um ministério que Deus entregou nas minhas mãos. Não me dou por satisfeito já com o trabalho, porque eu espero que dentro do tempo que Deus me permitir, enquanto Deus me der vida e saúde e voz, eu espero liberdade, esse espaço, eu espero continuar fazendo esse trabalho e melhorar mais e mais. Mas pelo menos eu sei que tem aí espalhado, tem aí na mídia, pelo menos mais de 300 vídeos que eu já gravei falando da palavra de Deus. E certamente pessoas aí, quem sabe, em outra parte, do outro lado do mundo, pode estar acompanhando esse trabalho. Hoje eu tenho aí 400 e poucos inscritos no canal. Desses 400 e poucos, pessoalmente, talvez eu conheça aí, quem sabe, umas 100 pessoas, 50 pessoas. Então eu louvo a Deus por esse trabalho. Eu sei que é um ministério que Deus entregou nas minhas mãos e que os planos de Deus na minha vida, eles não foram frustrados por homens, por mais que tentaram barrar o meu ministério, por mais que tentaram minar as minhas forças e o meu chamado. Hoje eu posso fazer esse trabalho com toda a liberdade que eu tenho de pensamento, de expressão, expor aquilo que eu penso da palavra, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu penso do pensado, e ainda tenho o privilégio de poder estar auxiliando na igreja, ensinando no EBD, dando aula num seminário teológico. Portanto, eu convido você que, quem sabe, tem essa potencialidade, não perca tempo, abra um canal na internet, ou se não quer fazer isso, divulgue os nossos vídeos, convide pessoas para se inscrever no nosso canal, pois já há 4 anos, aí basicamente 4 anos, ainda temos 400 e poucas pessoas inscritas no nosso canal. Os meus alunos lá da escola secular, não de teologia, eles falam que meus vídeos são muito grandes, entendeu? Que aí você tem que ficar, assistir a prestação. Mas com o tempo você irá aprender a valorizar aquilo que há de melhor, que é o ensinamento, e mais especial o ensinamento da palavra de Deus. Bem, voltar aqui para fechar aqui. Então aqui a lição vai mostrar que o pastoreio virtual ele deve ser exatamente utilizado, esse meio na internet, não como um mero veículo de informação, mas como um meio de interação. Aqueles que optam por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Isso eu falo com toda convicção, pois de fato eu experimento essa realidade de poder levar a palavra de Deus por meio desse espaço aqui, deste canal. Conclusão, chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. E mais, vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num território fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar suas mentiras
e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, e que você seja um influenciador por meio das mídias sociais. Que se você vier a receber influência dos conteúdos que sejam para o seu crescimento espiritual, e que você testemunhe de Cristo, testemunhe da sua fé, que você preserve a sua dignidade, a sua moral, a sua imagem, o seu corpo, seu valor, por meio de um espaço virtual, e que não seja uma ferramenta de destruição, de relacionamento, de família, de casamentos, que seja de fato um ambiente usado para a edificação. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Muito obrigado aí pela tua audiência, por até aqui ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe, abençoe sua família, o teu ministério. Você que ainda não teve um encontro com Cristo, entrega a sua vida a Cristo, porque Ele é maravilhoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Que Deus te abençoe. Meu abraço e a minha gratidão. Em nome de Jesus, conto com você para a divulgação desse trabalho e a sua contínua audiência, a sua contínua apreciação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ore por mim, para que Deus me restaure totalmente na minha saúde. Ore por minha esposa, por minha filha. E que Deus abençoe você e sua família mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Um abração.